Olá, tudo bom? Que bom te ver por aí, ó. Vamos verificar aqui a resolução de mais um exercício e caso você não tenha conseguido chegar ao resultado esperado, acompanhe aqui o raciocínio, né, a resolução, e depois tente refazer para ver se você vai conseguir chegar até o resultado esperado, tá legal? Vamos lá então, ó. O enunciado diz assim, ó. A parábola da figura abaixo é representada pela função y é igual a menos 1/3 de x ao quadrado mais 1. Aí continua. Sabendo-se que seu vértice coincide com o centro da circunferência, então a razão entre o comprimento da circunferência e a área do círculo, por ela limitada, será dada por A. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos entender isso daqui, ó. Bom, ele diz, né, que essa figura, o vértice da parábola coincide com o centro da circunferência. Aí é verdade, né? Ó. Temos essa parábola aqui, ó lá, ó. E o ponto de vértice dela, que é esse daqui, coincide com o centro da circunferência. Então, é o mesmo ponto, tanto para o centro da circunferência como para o ponto de vértice, né? Olha lá, ó. O mesmo ponto vai servir para os dois, para o centro da circunferência e para o ponto de vértice. Para calcular o ponto de vértice, nós temos que encontrar o valor de x do vértice e o y do vértice. Se os pontos serão os mesmos, então o centro da circunferência também será o x do vértice e o y do vértice. Tá legal? Então é uma primeira constatação que nós estamos fazendo aqui. Muito bem. Agora, qual é o nosso objetivo? Olha só, então a razão, olha lá que é importante, então a razão entre o comprimento da circunferência, e a área do círculo, por ela limitada, será dada por. Então tá claro, o nosso objetivo, ó, então, é encontrar a razão entre o comprimento da circunferência e a área do círculo. Então, o comprimento da circunferência e a área do círculo. Essa razão, essa divisão é que nos interessa. Tá legal? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, ó. Bom, para calcular o ponto de vértice da parábola, nós temos um atalho que é uma fórmula, né? Se você tem a equação, ó, tá aqui a equação da parábola, olha lá, ó. A parábola da figura abaixo é representada por essa fórmula aqui, por essa função. Então, olha só, para nós encontrarmos o ponto de vértice, nós vamos precisar encontrar o valor do x do vértice e depois o valor do y do vértice. O x do vértice tem um atalho que é essa regrinha aqui, ó, menos b sobre 2a. Olhando para a função, quem é? Ó, x do vértice é menos b. Menos o b. Quem é o b lá na função? Você percebe, ó, esse daqui é o coeficiente a, esse é o c. O b não tem. Então, fica menos o b, que é 0, sobre 2 vezes o a. O a vale, aqui o a, ó, 1/3 negativo é o valor do a. Então, embaixo vai ficar 2 vezes 1/3 negativo. Tá certo? Só que tem um detalhe, ó. Aqui em cima, no numerador, vamos arrumar isso aqui, né? Ó. Então fica 2 vezes menos 1/3. Tá lá, ó. Aqui em cima do numerador é 0. E 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Então não tem nem que esquentar a cabeça calculando, né? O x do vértice vai dar 0. Então esse valor aqui, ó, vai dar 0. Encontramos que circunferência tem esse valor 0. Agora vamos encontrar o y do vértice. Vamos procurar por aqui, ó. Procurar o y do vértice, tá legal? Para encontrar o y do vértice, também tem uma formulazinha que é assim, ó. Menos o delta sobre 4a. Com essa fórmula, nós vamos encontrar o ponto aqui, coordenada y do vértice. Agora então eu preciso achar o delta, ó, o discriminante aí, né? Então o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vai precisando, nós vamos calculando, tá legal? Delta é igual a b ao quadrado. O b
Já dissemos que não tem o b aqui, então o b vale 0. 0 ao quadrado menos 4 vezes a, o a vale menos 1/3, não é? E vezes o c. O c está aqui, termo independente, vale 1. Olha lá, ó. Daqui sairá o valor do discriminante do delta, né? Vamos só arrumar aqui, ó. É 4, né? 4 vezes o a vale menos 1/3 negativo, e depois vezes o c, que vale 1. Muito bem. Então 0 ao quadrado vai ficar 0, vai sumir. Vou multiplicar esses daqui, ó, e tem negativo com negativo, positivo. Vai ficar positivo. 4 vezes 1, 4. Olha lá, ó. O nosso delta deu 4/3, tá certo? Tá aí o valor de delta, 4/3. Então, para que serve o delta agora? Porque aqui, ó, para achar o y do vértice é menos o delta. Então é menos 4/3, que vai dividir por 4 vezes o a. O a vale quanto mesmo? Olha lá, o a vale menos 1/3. Eu vou apagar aqui para não atrapalhar, tá legal? Mas você viu que o nosso delta, ó, vale menos 4/3. Vamos colocar essa informação aqui, ó. Encontramos que o delta vale menos 4/3. Aí eu vou apagar, depois se precisar você volta ao vídeo. Só para não ficar muito confuso aqui, ó. Então olha só, em cima é menos o delta é 4/3, né? Então fica menos, o delta é 4/3, não menos, perdão, ó. O delta deu 4/3. Então, aqui vai ficar menos 4/3, não é verdade? Quanto deu delta? Quer confirmar? Tudo bem, ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Para você recordar, tudo bem, vai. Aqui vai dar 0, a 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a vai ficar menos 1/3, não é? E vezes o c, que é 1. Menos com menos fica mais, ó. Então, positivo 4/3, tá legal? Se você precisar, você volta ao vídeo aí e dá uma olhadinha, ó. Então, o delta é 4/3, tá aqui, esse menos é da fórmula, e divide por 4 vezes o a. 4 vezes o a quanto equivale mesmo? Olha lá, o a vale menos 1/3. Então vai ficar 4 vezes menos 1/3. Essa é a nossa expressão, ó. Então, o y do vértice fica menos 4/3, que vai dividir aqui, ó. Positivo e negativo fica negativo. 4 vezes 1, 4. 4/3. Olha lá. 4/3 dividido por 4/3. O y do vértice vai dar 1. Bem tranquilo, né? Ó. 4/3, 4/3 vai dar 1. Negativo e negativo, positivo. Ou seja, esse y do vértice aqui, ó, nós calculamos que vai dar 1. Então, o centro da circunferência, nessa ponta aqui, vale 1. Muito fácil, né? Tá legal? Encontramos, então, que o y do vértice vale 1. Agora, olha só. O nosso objetivo é encontrar a razão entre o comprimento da circunferência e a área do círculo. Para calcular o comprimento da circunferência, a formulazinha é 2πr, não é isso? E para calcular a área do círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Vamos pôr esse delta mais para baixo. Delta vale 4/3. Ó, vamos ajeitando aqui, não é? Então, ó, nessa razão, a circunferência dividida pela área do círculo, você pode cancelar aqui, ó, π com π, e simplificar raio com raio ao quadrado. Esse 2 permanece, e aqui vai ficar, vai sumir esse aqui, fica 1. Não é isso? Olha lá, ó, fica 1 raio. Então, para resolver o exercício, eu vou ter que dividir 2 pelo raio. Temos que achar o raio dessa circunferência aqui. E você percebe que o raio, ó, pode ser calculado se você sair do ponto C até esse ponto aqui, aonde existe o encontro entre a circunferência e a parábola. Essa distância aqui, ó, é o raio, não é? Se encontrarmos o valor do raio, aí está concluído o nosso exercício. Só pegar 2 e dividir pelo valor do raio. Agora, para calcular a distância da circunferência até esse ponto aqui, esse aqui eu sei quais são as coordenadas, ó, é 0 e 1.
Agora, e esse ponto? Quais são as coordenadas desse ponto? Precisamos encontrar. Mas você percebe que esse ponto ele está sobre o eixo X, né? Então esse ponto aqui, vamos chamar de P, só para ter uma referência. Esse ponto P tem que ter uma coordenada. Qual é a coordenada? Se está em cima do P, aliás, em cima do eixo X das abscissas, é porque o Y vale 0. Então ele vai estar em cima de X, esse P tem as coordenadas X e Y. Só que o Y vale 0. Já descobrimos que o Y vale 0. Aí precisamos encontrar o valor de X para saber as coordenadas desse ponto aqui. Para encontrar o valor do X é fácil, ó. Você tem a equação da parábola. Se você trocar o Y pelo valor dele, ó, que o Y vale 0, você encontra o X. Vamos fazer isso então. Se trouxer aquela equação para cá, aquela função, ó, y é igual a menos 1/3 de x ao quadrado mais 1, e trocarmos o y por 0, a única incógnita que vai ficar é o x. Dá para encontrar o valor do x. Então vai ficar assim, ó. Se esse aqui é 0, vai ficar assim, que menos 1/3 de x ao quadrado mais 1 é igual a 0, né? Só para ganhar tempo aí. Olha lá, quero saber o x, passa que não tem x para o outro lado. Então fica que menos 1/3 de x ao quadrado, esse é negativo positivo, passa negativo nesse atalho. Como os dois são negativos, ó, se multiplicar isso aqui por menos 1, aí ele fica positivo, não é isso? Aí vai ficar assim, 1/3 de x ao quadrado é igual a 1. Ó, você quer saber x ao quadrado, esse 1/3 tem que sair daqui. Ele está multiplicando num atalho, ele pode passar dividindo. E aí fica assim, ó, 1/3 não, 1/3 vai passar. Então vai ficar assim, que x ao quadrado é igual a esse 1 que está aqui. Vamos transformar em fração, fica 1 sobre 1. Para que esse que está multiplicando venha dividindo. Olha lá, ó. Porque aí fica mais fácil para trabalhar. Tá legal? Vamos puxar um pouco aqui, ó, para tentar ver se vai dar espaço para a gente aqui. Vamos fazer assim, para cá, ó. Vamos ver. Bom, esse x ao quadrado aqui vai ficar assim, então, ó. X ao quadrado é igual. Divisão de frações. Conserva a primeira, que é 1 sobre 1, e multiplica pela segunda invertida. É 1 sobre 3, fica 3 sobre 1. Então vai ficar 1 vezes 3, 3, e 1 vezes 1, 1. Ou seja, aqui vai ficar 3, né? Ó, vai ficar 3, tá legal? Então, a raiz quadrada, olha só, por que vai ficar 1? 3 dividido por 1 vai dar 3 mesmo. Ou seja, fica assim, x ao quadrado é igual a 3. Ou então que x é igual a raiz quadrada de 3, né? Esse 2 pode passar como raiz quadrada. Olha lá, encontramos que x aqui, ó, vale a raiz quadrada de 3. Foi tranquilo. Agora eu sei, ó, que essa circunferência vale 0 e 1, e o P vale raiz quadrada de 3 e 0. Dá para calcularmos a distância desse ponto até esse daqui. Tem uma fórmula para isso, né? Vamos guardar essa fórmula aqui, só porque aqui eu vou descobrir o raio. Aí fica fácil, ó. Vamos tentar ganhar espaço aqui, ó. Bom, o delta eu vou apagar, não vou precisar mais dele. Então tá claro aqui, ó, que temos que pegar a circunferência e a razão dela pela área do círculo vai ser igual a 2 dividido pelo raio. Então vamos precisar o raio, vamos trocar aqui, tá legal? Vou apagar aqui em cima, ó. Se precisar, você volta aí para verificar. Para achar essa distância do ponto C até o ponto P, ó. A distância do ponto C até o ponto P, que vai ser o raio, né? Que vai ser o raio da circunferência, basta a gente jogar aqui na distância de dois pontos, ó. Que é o x o x, então fica x1 menos x2, dá pra gente colocar assim, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 menos 0, isso ao quadrado, né? Depois mais o y. Quem é o y? 0 menos 1. Olha lá. 0 menos 1 também ao quadrado. Ó, a distância do centro da circunferência até o ponto P
vai ficar assim então, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui fica a raiz de 3, tira 0, vai ficar a raiz de 3 mesmo ao quadrado. E aqui vai somar com menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Olha lá, ó. A distância do ponto C até o ponto P, raiz quadrada, e aqui é quadrado, dá pra gente cancelar e sai do radical, né? Então fica a raiz de fora, sai o 3 da raiz, 3 mais 1. Olha lá, distância do ponto C até o ponto P, 3 mais 1, 4. Raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 vai dar 2. E esse 2, que é a distância daqui, ó, desse centro até o ponto P, aqui vale 2. Esse daqui é o raio, que é a mesma medida para qualquer lugar da circunferência. Então, com isso, achamos que a distância é igual a 2 e esse 2 é igual ao raio. Se eu trocar aqui o raio, eu acho a razão que nós queremos. Ó, ó. O comprimento da circunferência dividido pela sua área vai ser igual a 2 dividido por 2, que é o raio. 2 dividido por 2, 1. Está aqui o resultado. A razão esperada vale 1. Essa alternativa temos aqui, vamos verificar. Aqui, ó, a alternativa A diz que a razão vale 1. Tá aí, você viu? Foi bem tranquilo o exercício, né? Você consegue fazer numa boa. Se não entendeu alguma passagem, volta um pouquinho o vídeo, ouça os comentários, tenta refazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Um grande abraço, até mais, queridos.